Gente, vamos receber o Thales. Quero convidar o Thales, por favor, Thales. Isso, vem cá. Ele está orando. Aplauda o Senhor pela vida do Thales, gente. Tá maluco? Ô varão, nem Salomão, hein, mano? Que é isso? Que prazer. Ah, para com... Olha o relógio do homem. Gente, estenda suas mãos para cá, por favor. Vamos estar orando pelo Thales. Obrigado mais uma vez, Thales. É um prazer ter você aqui. Senhor, nós queremos louvar a Ti pela vida do Thales, onde mais uma vez, Senhor, está aqui, sobre o Teu cuidado, diante da Tua direção, para aquilo a qual o Senhor ministrou ao seu coração e nessa noite irá falar conosco. Continua, Deus, falando agora através da Tua palavra, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, ou tampouco aquilo que Ele queira pregar, mas que seja de acordo com aquilo que nós precisamos. Nós entendemos que o Senhor edifica, que o Senhor exorta, que o Senhor instrui. Então, fala conosco, Jesus, porque os nossos corações estão abertos para Te ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte. Paz do Senhor para todos, amém. Aqui vocês falam a paz do Senhor, graça e paz. A paz do Senhor, é uma alegria imensa poder estar aqui novamente com vocês. Uma igreja que eu aprendi a amar, admirar muito. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada jovem aqui presente. Pastor Hugo, prazer estar aqui novamente, obrigado pelo convite. Quero também externar a minha gratidão ao Danilo, que não está presente aqui por um motivo justificado, mas se ele estiver assistindo, eu quero mandar um abraço para ele e agradecer a ele pela confiança de sempre. Também louvo a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, pela vida do casal de amigos lá da minha igreja que me acompanha, Aminadab e Bruna. É sempre um prazer ter a companhia deles na ministração da palavra. Jovens, por favor, tome a sua Bíblia aí na sua mão e abra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Tema muito interessante que nós vamos estar falando aqui. Muito interessante mesmo, principalmente devido à época que nós estamos vivendo. Não é verdade? Uma época rodeados de tanta morte, tantas pessoas enlutadas. Precisamos lembrar que Jesus é a ressurreição e a vida. Você crê assim? Que Jesus é a ressurreição e a vida? Nós vamos meditar nesse assunto nessa noite. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Os jovens que acharam, digam amém. Glória a Deus. Obrigado, querido. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Ou crês tu assim? Crês tu dessa forma? E é claro que nós cremos. Queridos jovens, eu quero trazer aqui uma palavra, uma meditação que traz por tema ressurreição, uma verdade consoladora. Como eu disse aqui um pouco atrás, estamos vivendo uma época tão difícil. Nem lembro agora o número atual de mortos no Brasil. E quantos desses mortos devido a essa pandemia do Covid-19 não são irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, jovens que talvez cultuavam ao nosso lado, mas que essa fatalidade, a morte os tirou do nosso meio. Talvez eu estou pregando aqui para alguém que está saindo de um processo de luto, ou está enfrentando um momento de luto, ou conhece alguém que tem passado e vivido essa tragédia,
e tem visto a morte de perto. Ou talvez tenha alguém aqui que neste momento tem um parente na UTI, entubado, com risco de morte. E é por isso que é tão importante nós meditarmos nessa palavra, sobre ressurreição, uma verdade consoladora. Quando Jesus ele pronuncia essas palavras, o seu amigo Lázaro havia morrido, e já fazia 4 dias que ele estava na sepultura. A irmã de Lázaro então chega para Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele então diz: teu irmão há de ressuscitar. Ela fala: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus então pronuncia essas palavras que acabamos de ler: eu sou a ressurreição e a vida. Então eu quero meditar com vocês aqui sobre essa verdade consoladora da ressurreição dos mortos, dos crentes que já partiram para o Senhor, e que isso console o nosso coração e motive-nos a caminhar de cabeça erguida e com esperança no amanhã, sabendo nós, jovens, que a morte não é o ponto final para nós, a sepultura não é o fim da nossa história, ressuscitaremos para viver para sempre com o Senhor Jesus. Mas aqui no começo nós temos que fazer algumas diferenciações. Primeira dessas diferenciações é que ressurreição é diferente de reencarnação. Essa é a primeira coisa. Muita gente confunde ressurreição com reencarnação. Reencarnação é um conceito espírita, um conceito das religiões orientais, que nós como cristãos não subscrevemos. Reencarnação é a crença de que quando alguém morre, vai voltar à vida, mas não no mesmo corpo, em um outro corpo. Isso é reencarnação. E volta não por misericórdia de Deus, mas volta para pagar os seus pecados que sobraram da vida passada antes de morrer. Já ouviu alguém dizer assim: ai que karma? Karma é um conceito espírita. Karma é algo que você trouxe da vida passada e está pagando nessa vida agora. Então nós como cristãos não subscrevemos essa ideologia e essa doutrina. Outra coisa, temos que diferenciar ressurreição de transmigração. Thales, que palavrão é esse? Eu vou te explicar. Religiões orientais também creem que depois da morte, as pessoas elas podem reencarnar, mas não em corpos humanos, em árvores, em animais, em plantas. Então ressurreição não é isso. Já ouviu alguém dizer assim: esse cachorro é tão sentimental, ele é tão carinhoso, eu acho que ele foi alguém em outra vida, eu acho que é um ser humano que está dentro desse cachorro. Essa é a doutrina da transmigração da alma. Isso a gente não acredita também como cristão. Thales, o que a gente acredita? Na ressurreição do corpo. O mesmo corpo que desceu à sepultura vai tornar a subir dele, mas não da forma corruptível, incorruptível, glorioso e para viver para todo sempre ao lado do Senhor Jesus. Então, tendo feito essa diferenciação, eu quero destacar para vocês aqui algumas verdades sobre o que Jesus disse, o fato de ser Ele a ressurreição e a vida. E eu oro para que o Espírito Santo fale no seu coração e que você não saia daqui da mesma maneira, que você saia daqui sabendo que se a vida tiver um ponto final, Deus ainda tem uma continuação na eternidade para você. Então, queridos, medite no que Jesus disse aqui. Olha que interessante. Uma primeira verdade sobre a ressurreição é que ela é uma promessa de Jesus. É Jesus quem diz aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Ou alguns versículos antes ele falou assim: teu irmão há de ressuscitar. Jesus aqui está fazendo uma promessa. Uma promessa. A ressurreição não é uma ideia vaga, inventada pela igreja, elaborada por um grupo de pastores. A ressurreição é uma promessa que saiu dos lábios do próprio Jesus. Se não, vejamos em João capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus ele vai afirmar assim: eis que é chegada a hora em que aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus,
e os que a ouvirem viverão. Uns sairão para a ressurreição da vida, outros sairão para a ressurreição da condenação. Então Jesus prometeu que aqueles que desceram à sepultura tornarão a subir dela, através da ressurreição. Aqueles que confiaram em Cristo como Salvador, ressurreição da vida. Aqueles que rejeitaram as oportunidades de salvação e não quiseram a Jesus em sua vida, ressurreição para condenação. Outros sim, em Mateus capítulo 19, versículo 27 e 28, Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, e nós que te seguimos, o que a gente ganha com isso? E Jesus responde para ele assim: para vocês que me seguem, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar em seu trono para reinar, vocês também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A regeneração ainda não aconteceu, é um evento futuro, e os apóstolos já morreram. Isso significa que Jesus prometeu a eles a ressurreição. Eles vão ressuscitar e vão reinar junto com Jesus. Agora, essa promessa do Novo Testamento que saiu dos lábios de Jesus, ela também é confirmada pelo Antigo Testamento. Por exemplo, quando você olha Daniel capítulo 12, versículo 2, é dito lá, queridos, que aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros porém para a vergonha e desprezo eterno. Então a ressurreição dos mortos é uma promessa, e é uma promessa que não apenas Deus falou na sua palavra no Antigo Testamento, como também Jesus afirmou no seu ministério terreno quando esteve aqui entre nós. Quantos estão entendendo até aqui? Amém? A ressurreição é uma promessa. Segundo, quero destacar uma segunda verdade aqui. A ressurreição será a vitória sobre a morte. Será que você pode dar um amém a essa verdade? A ressurreição será a vitória sobre a morte. Ressuscitaremos para nunca mais morrer. Queridos, eu tenho a esperança de nós sermos a geração do arrebatamento. Eu tenho essa esperança, e o irmão ali tem comigo também, de que eu não vou enfrentar a morte. Mas pode acontecer de Jesus não voltar até o meu último dia de vida e eu ter que enfrentar a morte. Essa é uma realidade dura, ninguém quer pensar nisso, mas é a verdade. Se Jesus não voltar até lá, daqui a 100 anos, nem eu nem você estaremos mais aqui. Mas sabe qual é o consolo da ressurreição? É que ela trará para nós a vitória sobre a morte. A morte não é para nós o ponto final, nem o fim da nossa história. Tornaremos a vida pelo poder de Deus. E aqui, já que estamos falando sobre ressurreição, é impossível falar sobre ressurreição sem falar sobre a morte. O que é morte? Você já parou para pensar? A gente está numa época que a gente ouve falar tanto sobre a morte, e a Bíblia fala que a morte é separação. É o que? Separação. Por exemplo, Tiago capítulo 2 versículo 26 fala que assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. O que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo primeiro que nós somos feitos de uma parte material e de uma parte imaterial, que você chama de espírito ou chama de alma. A morte acontece quando há separação da alma ou do espírito do corpo. Acontece a morte. Ressurreição, portanto, é o que? É a junção novamente da parte material com a imaterial. Então morte, separação. Ressurreição, a alma torna a entrar no corpo novamente. E fazendo eco a isso, se você olhar 1 Reis capítulo 17 versículo 21, você vai notar que a primeira ressurreição na Bíblia, o filho da viúva de Sarepta, o profeta Elias, ora por ele e diz assim: Senhor, rogo que a alma deste garoto torne a entrar nele. Olha o que é a ressurreição. E a alma do menino entra novamente nele e ele volta à vida. Queridos, e aí eu quero comentar algo com vocês aqui, de que eu sou muito pé atrás, tendo em vista a realidade da morte e da ressurreição na Bíblia,
Eu sou muito pé atrás com essas experiências de quase morte, que geralmente aparecem aí na internet. Veja, este homem morreu, e foi no céu, e viu visões, foi no inferno, e viu visões, e voltou para contar. Eu já vi muito isso, acredito que você já viu também. Por quê, queridos? Porque geralmente, essas experiências que acontecem, trazem verdades completamente diferentes daquelas apresentadas pela Bíblia. E eu fico me perguntando, pastor Diogo, qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus levar alguém na alma ou no espírito, no céu ou no inferno, para apresentar verdades que a própria Bíblia já apresenta no seu corpo? Qual é a necessidade? Se eu quero saber sobre céu, eu vou nos evangelhos. Jesus falou muito sobre o reino dos céus. Paulo, ele falou muito sobre o céu nas suas epístolas. João no Apocalipse. Se eu tenho curiosidade de saber sobre a realidade da condenação eterna, Jesus foi aquele que mais falou sobre o inferno do que sobre o céu. Então por que eu preciso de verdades novas? E geralmente essas pessoas que têm experiência fora do corpo, trazem verdades completamente contrárias à Bíblia. E como a ressurreição é um milagre, e um milagre vem para autenticar a verdade de Deus, eu não acredito que Deus faz um milagre, que é ressuscitar alguém, para trazer uma mensagem mentirosa. Então, queridos, eu tenho os dois pés atrás com esse tipo de experiência. Mas já que estamos falando sobre esse assunto, temos que meditar sobre algumas coisas aqui. Primeiro, será que você já teve a dúvida? Será que você alguma vez na sua vida já se perguntou assim: o que será que acontece depois da morte? O que a Bíblia apresenta? Quando morremos, para onde a nossa alma vai? Para onde vamos? O que acontece? Até porque, queridos, diga-se aí de passagem, não conhecemos ninguém que morreu e voltou para contar como é que é lá. Então dependemos do quê? Da verdade suprema da Bíblia. E o que a Bíblia ensina sobre a morte? Eu quero meditar com você aqui a respeito disso, porque para falarmos de ressurreição temos que conhecer a realidade da morte e o que a Bíblia fala sobre ela. Então, como eu disse, em primeiro lugar, a morte é separação. Gênesis 35:18 fala a respeito de Raquel, uma mulher que morreu no momento do parto, e diz lá que saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Então no momento do parto, a alma de Raquel sai e ela morre. Tiago 2:26 também fala que o espírito, quando está fora do corpo, a pessoa morreu. Mas depois disso o que acontece? Gênesis 3:19, porquanto és pó, Adão, e ao pó te tornarás. O corpo volta ao pó. Eclesiastes 12:7, e o corpo volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O corpo vai para a terra para ser sepultado, e o espírito volta para onde? Para Deus. Ou você chama de espírito ou de alma, eu não faço essa distinção. E depois, lá em Lucas 16, versículo 22, Jesus contando a história, é uma história, não é uma parábola, a história do rico e de Lázaro. É dito que Lázaro, quando morreu, veio os anjos de Deus e o levaram, o conduziram para o céu. Eu acredito que acontece isso com todo justo. Quando o justo falece, a sua alma deixa o seu corpo, os anjos de Deus vêm até ele, levam a sua alma e o conduz ao paraíso, ou seio de Abraão, como você queira chamar. Tá, mas e depois? Hebreus 12:23 vai dizer que esse espírito que está indo de caminho para o céu, ele precisa ser aperfeiçoado para entrar na glória. Até porque Paulo fala em 1 Coríntios 15, que a corrupção, fazendo referência ao nosso corpo mortal, não herda a incorrupção, que é o céu. Em outras palavras, a imperfeição que há em nós, não pode habitar na perfeição que há no céu. Então a alma de um justo, quando vai para o céu, ela é aperfeiçoada para entrar na glória. É por isso que Hebreus 12:23 chama aqueles crentes que já morreram de espíritos dos justos aperfeiçoados. Tá bom, Thales, mas e depois? A alma entra no céu, na presença de Deus, e já desfruta de alegria e de descanso. Apocalipse 14, versículo 13 fala que bem-aventurados são aqueles que dormem no Senhor. Dormir é um eufemismo, uma linguagem figurada para a morte. Bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras o sigam.
E Davi falou no Salmo 16, verso 11, que na presença de Deus há abundância de alegria, e na presença dele há delícias perpetuamente. Então aqueles nossos irmãos que já partiram antes de nós, neste momento conscientes, estão na presença de Deus, descansando de suas obras e numa alegria indizível. Não apenas isso, mas a Bíblia mostra que aqueles que morreram, irmãos em Cristo que faleceram e que estão na glória, estão neste momento na companhia de Jesus. Como assim, Thales? Vou te mostrar. Segundo aos Coríntios 5, versículo 8, Paulo diz assim: mas temos confiança e esperamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então Paulo está dizendo que quem deixa o corpo na morte vai habitar no exato momento da morte com o Senhor Jesus. Filipenses 1:23, Paulo diz: eu estou em aperto de ambos os lados, não sabendo o que eu quero, mas o meu desejo é partir, morte, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Sabe por que eu estou afirmando tudo isso daqui? Porque eu estou cansado de ver crentes com medo da morte, crentes com medo de morrer. O crente não é nenhum masoquista que procura a morte. Quem quer me matar, estou procurando aí. Não, o crente não faz isso. Mas se a morte chega para ele, ele a enfrenta com confiança, porque ele sabe para onde ele está indo. E ele está indo para a glória, ele está indo para ficar ao lado de Jesus, numa alegria consciente e inimaginável. Agora que falamos a respeito do que a Bíblia ensina sobre a morte, vamos falar sobre a ressurreição. Mas talvez você pergunte assim: Thales, meu Deus, você acabou de explicar que quem já faleceu em Cristo, sendo crente, está neste exato momento com Cristo, desfrutando de alegria, de gozo sem fim, descansando das suas obras, no melhor lugar que alguém pode estar, que é o céu. Meu Deus, se eles já estão nessa condição, por que ressuscitar? Por que não deixa eles lá em cima, nessa alegria que eles estão vivendo? E aí, a resposta para essa pergunta é dupla. Primeira resposta: porque Deus nos fez seres completos. Deus nos criou uma unidade de corpo e alma. Quando Ele criou Adão, Ele formou o seu corpo do barro e soprou o espírito de vida, criou Adão como uma unidade. E quando um crente falece, a sua alma sobe para o céu, por mais que ele esteja vivendo uma alegria indizível, consciente, como você está consciente aqui me vendo e ouvindo essa palavra. Aqueles que já partiram antes de nós estão conscientes no céu nesse momento. Eles estão incompletos, estão sem seu corpo. E segundo, porque se Deus não ressuscitasse os crentes, o diabo sairia vitorioso. Quando Deus ressuscitar aqueles que faleceram, aqueles que morreram em Cristo, Ele vai estar dizendo para a morte e para o diabo: vocês não têm a última palavra. Eu sou o Deus da vida, eu ressuscito quem eu quero, eu trago da vida quem eu quero, porque eu sou o Deus que dou a vida, tiro e torno a dá-la novamente através da ressurreição. Eu preciso saber quem está entendendo essa palavra aqui, meu Deus. Essa é a verdade consoladora da ressurreição, queridos. E a ressurreição será nada mais, nada menos do que a vitória sobre a morte. É por isso que Paulo afirma em 1 Coríntios 15, versículo 54, quando isto que é corruptível, fazendo uma referência ao nosso corpo que se corrompe, sujeito à enfermidade, Covid, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. No versículo 57 ele fala: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição é a maior vitória que o crente obterá. Levantar-se num corpo incorruptível semelhante ao de Jesus e passar a eternidade na glória. Essa é a segunda verdade. A ressurreição é vitória sobre a morte. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer. Se a nossa senha chegar, se a nossa hora chegar, como
como Jesus se colocou de pé para receber Estevão quando ele ia ser apedrejado, Ele também se colocará de pé para nos receber na sua glória. Quem conhece a verdade bendita da ressurreição não teme a morte. Não teme a morte. 3. A ressurreição terá lugar quando, Thales? No arrebatamento da igreja. Thales, você está falando de ressurreição, mas quando essa ressurreição acontecerá? Quando que os mortos ressuscitarão? Quando que aqueles que faleceram e partiram para o céu antes de mim se levantarão dos sepulcros? No arrebatamento da igreja. E eu quero olhar com você aqui, queridos, 2 textos. Pega a sua Bíblia em mãos aí, por favor, e abra no primeiro texto, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Quem quiser glorificar Jesus não é proibido não, vai glorificando aí. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha o que Paulo vai escrever para consolar uma igreja enlutada. Tessalônica estava enfrentando muita perseguição, a igreja que havia ali. Alguns crentes estavam dando a vida por amor a Jesus, e eles estavam inconsoláveis. E aí, o que acontece agora? Eles faleceram, eles morreram, eles vão perder a herança deles. E aí Paulo vai escrever para consolá-los e para esclarecê-los. Olha que interessante, 1 aos Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Lembra que dormir significa morrer, é uma linguagem figurada. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Olha que interessante, Paulo esperava estar vivo quando Jesus viesse buscar a sua igreja. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então Paulo coloca a ressurreição aqui quando a trombeta soar, quando Jesus vier buscar sua noiva, e pode ser a qualquer momento, inclusive durante essa reunião. Agora, queridos, vai para 1 aos Coríntios capítulo 15. 1 aos Coríntios capítulo 15. Versículos 51 e 52. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Queridos, agora pense comigo o seguinte, se o arrebatamento, se Paulo esperava o arrebatamento para os seus dias, porque ele diz assim, nós os que estivermos vivos, então Paulo tinha esperança de que Jesus voltasse enquanto ele estivesse ainda vivo. Se o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer instante, isso significa que a ressurreição também pode acontecer a qualquer momento. E como implicação, isso traz para nós o seguinte: quando perdemos um irmão querido, quando perdemos um familiar crente em Jesus, escute isso aqui, quando perdemos alguém querido, um amigo, um familiar, um irmão da igreja, nós não dizemos adeus, nós dizemos até breve, até logo, até daqui a pouco, porque a qualquer momento a trombeta vai soar,
A qualquer momento Jesus vem nas nuvens buscar sua noiva, e aqueles que estão dormindo no pó da terra nesse momento, vão ressuscitar, vão se levantar incorruptíveis, e todos nós estaremos juntos com Jesus nos ares. Oh, Jesus maravilhoso! E aí, queridos? E aí? Eu quero aqui responder uma outra pergunta muito comum quando falamos desse assunto. Thales, você está falando de ressurreição, você está falando de céu, você está falando de nos reunirmos nas nuvens com Cristo quando Ele vier buscar a igreja. Agora responde para mim, Thales, responde para mim: nos reconheceremos no céu? Você está falando de ressurreição? Aqueles que morreram, Thales, quando ressuscitarem, eu os reconhecerei na glória. Saberemos quem somos uns aos outros lá na glória. E aqui eu quero fazer uma enquete agora, hein? Ó, tem lá no meu canal, hein? E agora eu quero fazer uma enquete. Quem acha que não, levanta a mão. Levantei, tem medo de errar não. Quem que acha que não, levanta a mão. Não nos reconheceremos no céu. Quem acha que sim, levanta a mão. Queridos, qual é a verdade bíblica sobre isso? Nos reconheceremos no céu. Thales, eu quero que você me mostre isso na Bíblia. Mateus capítulo 8, versículo 11. Jesus, ele fala assim para os seus discípulos: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ué, então quer dizer que eu vou saber quem é Abraão, Isaque e Jacó? Sim, você vai. E lá em Lucas, Jesus complementa: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó e os profetas. Então reconheceremos até quem foi Isaías, Jeremias, Miqueias, Jonas, Naum, Obadias, Zacarias, Malaquias, Ageu. Thales, eu ainda não estou convencido, quero mais um texto. 1 aos Tessalonicenses 2, versículo 18 e 19. Vou sintetizar o que os versículos dizem. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: vocês, igreja de Tessalônica, quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando Jesus vier nos buscar, vocês naquele dia serão a nossa alegria e coroa. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quando Jesus o estivesse galardoando pelas almas que ele ganhou em Tessalônica, Paulo se alegraria em ver cada um dos tessalonicenses lá. Paulo olharia para eles e se alegraria, se gloriaria em vê-los no céu junto com ele. Então sim, nos reconheceremos no céu. E aqui eu quero usar uma frase do pastor Napoleão Falcão. Certa vez eu escutei ele falando, ele disse assim: eu me recuso a acreditar que o meu conhecimento no céu vai ser inferior ao meu conhecimento da terra. Aqui, se você me vê na rua, você me reconhece. Se eu te ver na rua, talvez eu te reconheça. Quer dizer que no céu eu não vou reconhecer meus familiares, não vou reconhecer meus amigos, meus irmãos em Cristo. Nos abraçaremos lá em cima, nos confraternizaremos lá em cima, e diremos: você venceu, que bom que você está aqui, que bom te ver aqui, meu irmão. Vencemos as adversidades, as tentações, e agora estamos com Cristo para todo sempre. Ah, Thales, mas agora eu tenho uma pergunta aqui para você, seríssima. Então, se vamos nos reconhecer no céu, e se eu não encontrar algum amigo no céu? E se eu não encontrar algum familiar no céu? Como é que eu vou ser feliz no céu, sabendo que um familiar ficou, sabendo que um amigo ficou na terra e não subiu para a glória? Que pergunta, hein? Que pergunta, já teve essa dúvida? Pode ser sincero, já teve essa dúvida? E sabe qual é a resposta? Não podemos pensar no céu com a nossa mentalidade daqui. Queridos, a nossa compreensão do amor de Deus, da justiça de Deus, da graça de Deus no céu, será tão grande, tão inimaginável, que nós vamos entender que aqueles que não estão lá não por causa de Deus, mas porque não quiseram estar lá, e rejeitaram todas as oportunidades de amor, misericórdia e graça, que Deus insistentemente deu a eles, no decorrer de toda a sua vida. E nós louvaremos a Deus pela sua justiça, misericórdia, pelo seu amor, demonstrado em todo o período aqui na terra. Então nós não nos entristeceremos no céu. Nós adoraremos a Deus pela sua justiça, misericórdia e graça.
ressurreição terá lugar no arrebatamento da igreja. E pode ser a qualquer instante. 4, essa é mais uma e eu termino. 4, a ressurreição é um milagre que só Deus pode operar. A ressurreição é um milagre que só Deus pode operar. Só Deus pode dar vida. Só Deus concede vida. Vai ver as pragas do Egito. Os magos do Egito conseguiram falsificar rio transformado em sangue, conseguiram falsificar rãs, mas quando chegou a praga dos piolhos, não conseguiram, porque só Deus pode trazer vida. Não conseguiram criar piolhos, e ainda admitiram, isso é o dedo de Deus, só Deus pode. Jó afirmou em Jó 1, versículo 21, Deus é quem dá a vida e Deus é quem a tira, ninguém mais pode fazer isso, só tira se tiver a permissão dele. Tanto é que o diabo tocou em Jó, mas não pôde tirar a vida dele, porque Deus proibiu e colocou limite. A ressurreição é um milagre de Deus, e sabe por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê? Porque aqui eu quero responder outra pergunta. Já me perguntaram muitas vezes assim, Thales, você fala aí que Deus vai trazer a vida novamente àqueles que morreram em Cristo, por ocasião do arrebatamento. Você tem dito aí que o mesmo corpo que desceu à sepultura é o que vai tornar sobre dela, que Deus vai trazer as pessoas à vida novamente. Mas e aqueles que foram cremados? E aqueles que morreram comidos de tubarão? E aqueles que morreram num acidente trágico, caixão lacrado, não teve nem velório? E aqueles que morreram em outras circunstâncias, carbonizado, e o corpo se deteriorou, não teve nem velório, nem sepultura teve para ele? Como é que Deus vai fazer com esse tipo de situação? E sabe o que eu quero dizer para você? Deus fará com eles o mesmo que fará com qualquer outro que morreu com qualquer outro tipo de morte. O mesmo Deus que criou o corpo é poderoso para restaurar o corpo, independente das condições da morte. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que tem de sujeitar a si todas as coisas. Sabe o que trará esses mortos que morreram nas mais diversas circunstâncias de volta à vida? O eficaz poder de Jesus, que Ele tem de sujeitar a si todas as coisas. O nosso Deus é poderoso, foi Ele quem criou o corpo, e não importa a maneira da morte, Ele trará de volta a vida, num corpo incorruptível, glorioso e semelhante ao do seu Filho Jesus. A ressurreição é um milagre que só Deus pode fazer. E outra coisa, jovens, a ressurreição acabará com qualquer imperfeição do corpo. O nosso corpo será glorioso, perfeito, como é o corpo do Senhor Jesus, neste exato momento. A gente falou um pouco atrás, se vamos nos reconhecer no céu. Eu acho um pouco difícil você me reconhecer lá, porque eu vou estar sem óculos lá. Eu não vou levar óculos para o céu. Você acha que eu vou subir de óculos para o céu? O óculos é para corrigir uma imperfeição da minha visão aqui na terra. Ou você acha que você vai ver cadeirante no céu? Ou você acha que você vai ver paralítico no céu, mudo no céu? Ou você acha que você verá cegos no céu, pessoas com deformações físicas no céu? Não, é tudo para aqui, para essa vida, que estamos sujeitos a tudo isso. Lá no céu nosso corpo será perfeito, glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. A ressurreição é um milagre que só Deus pode operar, e Ele vai operar. Ele vai operar quando a trombeta soar. Aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão gloriosos e incorruptíveis. Por fim, quinto lugar, a ressurreição deve alimentar a nossa esperança. Queridos, eu cheguei aqui ao objetivo da mensagem.
ao objetivo da mensagem. Lembra o texto de Tessalonicenses que a gente leu? Paulo, ele fala sobre a ressurreição e o arrebatamento, ele termina como? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A ressurreição deve servir para nós de consolo. Eu não vim aqui satisfazer a curiosidade. Nossa, que legal, estou saindo daqui sabendo como é o céu e sabendo o que acontece depois da morte. Eu vim aqui para te encher de esperança. Eu vim aqui para fortalecer a tua fé. Você que talvez entrou aqui e morre de medo da morte, tem medo de morrer, tem medo do Covid porque não tem esperança no mundo por vir. É para você que eu estou pregando. Se você é um salvo, lavado, remido, perdoado por Jesus, o céu é o seu lugar. Para você que perdeu um parente, um irmão em Cristo, não foi o fim para ele, ele está na glória com Jesus e você vai revê-lo em breve. É para isso que eu trago essa palavra, e é para isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. A morte não é o ponto final da nossa história, é o começo da eternidade com Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Nada melhor do que terminar uma palavra como essa orando e pedindo para que o Espírito Santo aplique essa palavra no coração de cada um. Eu sei que eu não trouxe essa palavra aqui em vão. Eu sei que essa palavra tem endereço certo, tem destino certo. E a minha oração é que você saia daqui consolado, fortalecido com a sua fé, edificada no Senhor. E principalmente no seu futuro. A sua história está nas mãos de Deus. O seu futuro está nas mãos de Deus. A sua eternidade está nas mãos de Deus. Feche os seus olhos. Ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra e pela esperança que ela nos fornece. Pai querido, porque sabemos que se viermos a enfrentar a morte, ela não é o nosso ponto final, não é o nosso destino eterno. O nosso destino é ao Teu lado, é contigo, é na glória, desfrutando de alegrias indizíveis. Deus, somente o Senhor conhece o coração, a alma de cada jovem, temores, anseios, necessidades. Senhor, eu peço a Ti, repreende todo medo do amanhã, repreende, ó Pai querido, todo medo da vida por vir. Ó Deus querido, dê a cada jovem aqui a certeza da vida eterna, a certeza, Senhor, de morar contigo e de ficar com o Senhor para todo sempre. Senhor, Te glorificamos pela Tua promessa gloriosa da ressurreição. Te exaltamos, ó Pai querido, porque se morremos aqui, ouviremos a Tua voz nos chamando da sepultura e levantaremos incorruptíveis e gloriosos para estar contigo para todo sempre. Bendito seja o Teu nome, Deus, pela Tua palavra. Te glorificamos. Amém e amém.